o Silas e o Saulo. Foi a transformação, foi a poesia desabafo que fez com que eles se entendessem com a família. Fiquei sabendo essa semana que os dois são militares, por incrível que pareça, mas continuam lendo e escrevendo. Bom, a outra colega que falou anteriormente falou das prisioneiras, e eu trouxe aqui um relato de Botucatu, segundo Casa Rap Festival. A casa seria as antigas FEBEMs. Foi feito lá em Botucatu uma semifinal, e um dos vencedores é um poeta, um menino que está se recuperando e que diz que todos participem de muitas batalhas e tenham muitas vitórias. Quando tropeçarem, o que é inevitável acontecer, espero possam estar levantando mais forte e capazes, de cabeça erguida, procurando o caminho da felicidade para poder ser feliz de verdade. Eu acredito, gente, eu tinha preparado muita coisa, mas os 15 minutos nos cerceiam em parte, né? Então, eu deixo a vocês essa mensagem minha de que eu sempre acreditei na transformação pela poesia. E por isso hoje eu estou aqui também, porque eu queria ver como era Dois Córregos, o que tanto de lindo vocês fazem, que Botucatu também poderia estar fazendo. E que todas as demais cidades também poderiam estar fazendo. E eu termino com 2 versos do poeta Walt Whitman, é um poeta romântico norte-americano, e ele diz assim, aliás, eu esqueci uma coisa importante, me desculpe. Eu amo o filme A Cidade dos Poetas Mortos, porque aquele professor Keating conseguiu fazer uma transformação em alunos, não de periferia, alunos ricos, de um colégio rigoroso que prepara cidadãos que vão dirigir os Estados Unidos. O professor Keating conseguiu inovar a cabeça daqueles jovens. É um exemplo para os professores, pela poesia de Whitman, de Thoreau, de Byron e de Shakespeare. Ele transformou aqueles jovens. E ele cita num dos momentos do filme isso aqui: ó vida das perguntas recorrentes, dos infindáveis trens dos incrédulos, das cidades repletas de tolos, o que há de bom nisso tudo, ó vida? Aí ele responde: que você existe, que existe vida e identidade, que o poderoso jogo continua, mas você pode contribuir com um verso. Isso. Obrigado, senhor. Por favor, Maria Amélia Blasi, televisão. Meu nome é Maria Amélia, como ele já disse, mas quando menina eu era Maria Amélia Mendes Blasi, porque eu sou prima do José Eduardo. Nossas mães eram irmãs. E eu passei a minha infância aqui, todas as férias, aqui, Dois Córregos. Eu conheço a Dois Córregos de anos atrás, que muitos de vocês não conheceram. Era Dois Córregos da casa da dona Amélia Mendes, da dona Laidinha, era essa Dois Córregos. Então eu quero um bem enorme a Dois Córregos todinha. E carreguei no colo o Zé Eduardo, coisa que vocês não fizeram. Bem, o meu testemunho sobre a transformação da poesia vem do seguinte: a minha tarefa na academia atualmente é a bibliotecária. Eu sou bibliotecária da Academia de Botucatu, e Academia de Letras. E a nossa academia está crescendo e, em geral, as academias no mundo todo costumam ter 40 cadeiras, que são os 40 lugares ocupados pelos acadêmicos. E a nossa ficou muitos anos só com 23 cadeiras. E vendo a necessidade de criar outras cadeiras para poder admitir mais membros da nossa academia, procuramos alguns patronos, algumas pessoas que inspirassem essa cadeira. Então foi lembrado o nome de uma pessoa maravilhosa, uma professora poetisa, Zalina Rolim.
Zalina Rolim agora está esquecida, mas ela fez parte da infância das crianças no começo do século XX. Eu trouxe então a pessoa da Zalina Rolim hoje para mostrar a vocês que a Zalina foi um testemunho da mudança pela poesia. Eu fiz uma pesquisa sobre a vida da Zalina e reuni aqui os dados da vida dela e toda a obra literária dela, desse livro aqui, Zalina Rolim. Zalina Rolim nasceu em Botucatu em meados do século XIX, no ano de 1867. E ela era filha de um juiz. E o juiz, como vocês sabem, conforme vai progredindo a carreira dele, ele tem que morar em várias cidades. E naquele meado do século XIX, as cidades do interior eram primitivas mesmo. O juiz era a primeira figura da cidade. E naqueles anos que o juiz morou em Botucatu foi quando nasceu Zalina. Depois ela teve mais algumas irmãs que nasceram em outras cidades. Mas Zalina ficou botucatuense e ficou nossa. E de todas as irmãs, ela era a única que ficou poetisa. Ela começou a escrever poesias com 12 anos de idade e o pai dela providenciou uma educação perfeita para ela. Quando ela escreveu suas primeiras poesias, aos 12 anos, começou a publicar nos jornais do interior. E em 1893 reuniu todas num caderninho. E esse caderninho foi orientado por um poeta, Ezequiel Freire, que era um jurista de São Paulo, e um poeta maravilhoso, tanto que ele é patrono de uma das cadeiras da Academia Paulista de Letras. O Ezequiel Freire viu as poesias da Zalina e recomendou que fossem publicadas. Ela publicou num livrinho chamado O Coração. Esse livrinho se espalhou por todo o estado de São Paulo, principalmente as capitais de São Paulo e depois o Rio de Janeiro. Vendo a obra da Zalina, naquela ocasião, estava acabando de se instalar a República. Ela nasceu e ainda era o Império no Brasil. E quando ela ficou famosa, já era República. Então, Bernardino de Campos, que era o governador do estado de São Paulo, queria organizar o estudo nas escolas. Foi criada a Escola Normal de São Paulo, que agora é a Caetano de Campos, e nessa escola de São Paulo, quiseram então fazer o curso das professoras primárias e fazer a escola modelo junto, como era costume. Além da escola modelo, viram a necessidade de copiar os programas educativos da Itália e da Alemanha que tinham pré-primário, que eles chamavam Kindergarten ou Jardim da Infância. Mas como que eles iriam adaptar aquele pensamento alemão ou italiano aos brasileiros? Nós tínhamos um clima tropical, um outro pensamento. Então, Bernardino de Campos, conversando com João Kopke, que era o educador auxiliar dele, foram atrás de Zalina e falaram, já que ela havia demonstrado tanto talento naquele livrinho O Coração, que fizesse poesias para as crianças. Naquele livrinho O Coração havia 3 poesias para a criança no final e eles ficaram muito emocionados. Eu também estou contando essa história para vocês. Então ela fez o livrinho das crianças com 30 poesias para as crianças bem pequenininhas e essas poesias foram o motor do Jardim da Infância, o primeiro que existiu na Caetano de Campos em São Paulo. E era uma botucatuense que fez isso. Então eu fico muito emocionada. O que foi que aconteceu? Aquilo que Zalina fez era uma novidade. Havia muitos poetas importantes na ocasião. Olavo Bilac, havia Francisca Júlia, e todos eles escreviam poesias de amor, poesias cívicas, todas para adultos. Quando eles viram aquela emoção, aquele civismo, aquele ideal que estava nas poesias que Zalina tinha escrito para os pequeninos, eles também começaram a fazer. Então, eu digo que Zalina transformou a pedagogia em poesia. E ela fez com que poetas famosos se dedicassem a fazer poesia para as crianças. Então é isso que eu queria dizer a vocês todos.